novidade, certamente não é para nenhum de nós que aqui nos reunimos hoje, pois somos todos buscadores das raízes profundas e luminosas que nos ligam ao sagrado Criador, caminheiro que somos, nas esteiras da eternidade, criando as dimensões temporais que têm nos medido a caminhada, estruturando as relações que, tal como as constelações que brilham no espaço, nos reúnem uns aos outros pelas leis sagradas da afinidade. Todos nós somos somente conhecedores do fato que, tal indivíduos que somos, compondo famílias que se unem a famílias e que possuem suas histórias e seus movimentos particulares e coletivos, também as esferas planetárias passam sua dinâmica cósmica por etapas evolutivas, muitas delas que vão muito além e aquém da nossa história conhecida. Etapas essas quais todos estamos ligados, a que não tenhamos disso consciência. O momento atual do planeta em que pisamos a superfície e que sabemos é habitado em todos os seus níveis vibratórios e que não possui apenas esse corpo ciclópico físico, mas que estende a sua área versus planos de vibração, o ligam também às raízes sublimes das quais tudo que é criado provém. O planeta em que pisamos passa por uma etapa delicada e grave, onde mais um ciclo de renovação, as forças que se alimentam em todo o cosmos, sua atenção às vizinhanças extraplanetárias que se julgam àqueles que trabalham há milhões de anos, evolução e pela beleza da vida em todos os seus níveis. Nesse momento, essa grave etapa é ao mesmo tempo algo que nos deve chamar a atenção por um desafio, mas simultaneamente algo que deve mover do mais fundo da nossa alma as forças divinas que temos na maior de nós, adormecidas ainda.
É um momento não de temor. Se pudermos utilizar uma expressão também tão pouco compreendida, muito mais um momento de amor e de louvor, entendida a significação profunda dessa palavra. Quando o amor se une ao louvor, se estabelece a dinâmica cósmica que coliga o filho e filha criados ao pai e mãe criadores. Por não haver temor, é importante a consciência de onde estamos e em que espaço vivemos para construir a ponte para a eternidade, que é o único prisco onde se unem todas as ovelhas despertas e protegidas. Portanto, nessa etapa grave, cada dia, cada período de espaço-tempo que nos é concedido, é sempre mais um tesouro infinito de possibilidades, que as forças de nossas almas são capazes de mover, ainda que estejamos premidos pelo peso dos frutos kármicos que permitimos ainda também guiar os nossos destinos. Fomos criados para a liberdade. Fomos criados para exercer a natureza divina que se reflete e se espelha em luz, que é amor incondicional, aliado a uma humildade da qual jamais devem o amor e a luz se separar. Criados, e todos o sabemos, como imagem para que construamos a semelhança que nos cabe. Sois deuses. Assim o Salmo deixa assinalado a palavra que o Mestre de Nazaré repetiu a todos aqueles que o cercavam. Não está escrito em vossas Escrituras? Vós sois deuses. E o que é ser Deus? Certamente não é, pois certamente já o sabemos, nos deixarmos levar pelas seduções e ilusões do ego, que nos tem mantido aprisionados às próprias obras. Sermos deuses é promover a liberdade sagrada de aderindo e de realizando a natureza divina. Sermos libertos e nos transformarmos em verdadeiros libertadores. Sermos deuses significa a maior humildade aliada ao poder infinito, o que gera a luz incondicional de um amor que todos devemos não apenas compreender, mas deixá-lo se expressar em cada fibra de nosso ser. Sermos deuses significa sermos vivos. Porque até então, a palavra da Escritura vale para cada um de nós, mortos que enterram mortos. Deixemos de lado as ilusões. Numa etapa grave, como a que passa este pequenino planeta,
Saibamos nos unir às hostes celestes que se congregam para trazer a vitória sublime e suprema a cada um daqueles, trabalhador da primeira ou da 1ª hora, de estender o seu ser por completo para que a presença do Criador, de uma vez para sempre, se faça nele. Que a paz esteja com todos. Chamar a Silvia aqui para falar do seminário. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Feliz Ano Novo, agora começando 2019. É verdade. Bem, começar com notícias boas. Sobre a nossa campanha do ar-condicionado, a gente conseguiu arrecadar 11.820. Palma para vocês mesmo, a palma. Eu não dei nada, tô brincando. Mas olha só, gente, obrigado. Ó. A gente vai agora... A dificuldade foi conseguir gente para instalar nesse período de carnaval, ninguém queria trabalhar. Aí a gente já está agendado amanhã. A gente vai primeiro ver o orçamento daquele ali para colocação. E a gente vai aproveitar e vai tocar os 2 também da sala de passe, que também já estão moribundos. Então... Obrigado, gente. 11.820. O ar daqui custa, que a gente vai botar, custa em torno de 5.600. Com a instalação deve chegar a uns 7, alguma coisa. E os outros 2 áreas das outras salas. Então, em breve vai ter mais campanha, porque o daqui também já deu sinais. Olhem para ele, emanem boas energias, para ele durar bastante até o inverno. Mas, gente, obrigado. A palestra é exatamente a graça e a gratidão. Gratidão, gente, por tudo. Valeu, Marcos. Tem um seminário. Você sabe as informações? Então, é isso que eu vou falar Você agora. vai falar? Quero passar para vocês uma surpresa. Quero chamar aqui a Silvia e o Reinaldo. Reinaldo. Ah, então ali. Dia 30 e 31, Aqui na casa. aqui na casa, nós vamos ter uma surpresa que eu quero que ele mesmo, de viva voz, nos passe. Melhor. Muito bom. Aqui. Muito bom. Usa aquele microfone. Tem gente lá embaixo aqui. Boa noite, pessoal. Nós, junto com o Luiz Augusto, a gente está trazendo uma pessoa do Mato Grosso, que é uma paranormal, que ela vai dar um curso de fluidoterapia aqui no dia 30 e 31 de março, na casa de Padre Pio. Tá? O nome dela é Deusenir Esteves, mais conhecida pelo apelido de Deusinha. E ela faz um trabalho no Santuário Místico Ecológico do Roncador. Então, aqueles que todos estão convidados. E nós vamos ter até aqui para casa, por uma deferência deles, da própria Deusinha, um valor especial para os componentes aqui Perfeito. da casa, né, que queiram estar no seminário. A Valéria está ali já pronta para poder responder depois as dúvidas que vocês tenham. Mas te interrompi. Não. Assim, você quer falar mais alguma Não, coisa? não. Eu acho que não precisa apresentar. Eu acho que todo mundo aqui, se não conhece, já ouviu falar do trabalho da Deusinha, né? Do trabalho que ela faz junto com todas as pessoas que estão à volta dela já há muitos anos. É um trabalho muito sério, de uma profundidade espiritual muito grande e de uma eficácia espiritual muito grande. Não só no tratamento que é feito lá, com as curas que acontecem, mas com a essência de espiritualidade que existe dentro desse trabalho. Eu tive a alegria, a oportunidade de conhecê-la pessoalmente aqui há alguns meses atrás e que só confirmou a impressão que eu já tinha, né, de conhecê-la, inclusive por divulgação em meios de comunicação, como televisão, que, enfim, e por isso até acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Mas ela, pessoalmente, é uma riqueza, eu acho que na verdade, é um privilégio
que nós possamos conviver com ela aqui nesse trabalho que ela vai trazer no dia 30 e 31. A casa se sente muito feliz de poder abrigar. E nós podermos, a partir de abrigar esse trabalho, na verdade já há mais tempo, nos conectarmos vibratoriamente com esse trabalho que há muitas coisas por aí à nossa frente. E eu agradeço aí essa oportunidade do Luiz Augusto e toda a Casa de Padre Pio. Para a gente também é uma honra muito grande, porque nada melhor ela poder vir fazer um trabalho desse aqui no Rio de Janeiro, numa casa tão especial, com essas energias, toda essa grégua. Então a gente também está muito feliz de poder, e ela também muito ansiosa para poder estar aqui no espaço, conhecer. Então, ela é uma querida, muito gente. especial. Para quem tiver a oportunidade de estar aqui junto, vocês vão ver o quanto que ela passa para a gente assim, com a sua espontaneidade. Obrigado. Mais um dia hoje estão caindo para mim. Nós vamos, é importante, né? Quem está com a gente há algum tempo sabe, nós temos aqui trabalhadores da casa e temos, eu digo sempre que fazem parte da família. O fato de se trabalhar na casa em alguma atividade não significa que nós não sejamos componentes de uma família espiritual. Mas nós fazemos todos os anos, já temos feito isso há 3 anos, um encontro nesse ano novo, né, que começa, na verdade, sempre depois dessas festas que nós temos, para que a gente possa avaliar o ciclo de tempo que é posto à nossa frente. Mais um ano de trabalho, em cima de um ideal que surgiu, e por acaso, né, não existe acaso, a gente recebe, todos vocês que fazem parte da rede do Facebook, recebem aquelas lembranças, né, e anteontem me apareceu uma lembrança do primeiro Informa Pio, que já é uma relíquia aqui. Certamente alguns de vocês, Informa Pio, o que é o Informa Pio? Era um jornal em papel que nós imprimíamos, e o Informa Pio que me apareceu nos idos lá dos 2000, início de 2000. Essa casa foi, na verdade, essa casa, quando eu chamo casa, eu chamo a reunião de pessoas, a casa no seu sentido espiritual. Ela foi criada em 1997. Esse Informa Pio é de 2001, o que veio na lembrança do Facebook. Antes de nós chegarmos aqui na casa de Botafogo, estávamos na Gávea ainda. E o número 1 do Informa Pio foi o que chegou para mim. Eu tentei salvar, achei que tivesse salvado, não salvei, eu não sei se a gente tem isso aqui. E lá, nessa primeira página, tem lá um arrazoado, tentando que nós pudéssemos pensar nesse Informa Pio ali registrado, por que nós estávamos reunidos aqui, que trabalho se fazia nessa casa, por que mais uma casa de espiritualidade se reunia, onde tantas já há e já havia naquela época que fazem um trabalho espiritual, com que objetivo? Criar mais um trabalho que se refletisse no mundo material. E isso é um desafio egóico permanente, né? E eu que era egresso do Frei Luiz há poucos anos atrás, exatamente porque senti naquele momento que o meu ego não resistiria a mais alguns anos, né, de um estímulo que não era um estímulo positivo, no sentido das pessoas avaliarem a gente como mais do que nós somos todos seres humanos, com falhas, com erros, com aprendizado a ser feito. E o que nós fazíamos aqui? E essa pergunta é de 2001, hoje nós estamos em 2019. E essa reunião que a gente fará, quinta-feira agora, no Teatro de Ipanema, né, às 20h15, que nos vai ser cedido pelo José Calavedova, que é um amigo aqui da casa, é um coletivo que ocupa o teatro. Ele está usando, né, o finalzinho do trabalho dele para poder nos ceder o espaço, porque nós fazíamos antes reuniões. Como esse anfiteatro aqui só cabem 98 pessoas, e nós já temos mais de 200 trabalhadores ativos na casa, levando em conta todos os trabalhos que se fazem aqui, a gente fazia mais de uma reunião. E por mais que a gente tentasse um discurso de idade, eu acabava dando aspectos diferentes em dia. A ideia de fazermos um dia só é que nós possamos entender que a nossa busca aqui tem um nome: unidade. E unidade não significa antolhos nas pessoas. Unidade significa você passar conhecimentos ou determinações que sejam obrigatórias. Apesar de nós todos termos certamente aqui um passado, quando falo nós, aí eu estou em todo mundo, né, vinculado às diversas tradições religiosas,
onde nós exercemos, em alguns momentos, papéis importantes nas hierarquias, nós não queremos mais isso. Então, não é unidade no sentido de se criar uma regra que tem que ser cumprida com uma disciplina férrea. É claro que a disciplina é algo importante e fundamental em tudo, mas disciplina é algo que precisa surgir de dentro de nós para fora. É um desafio muito grande. E nesses 22 anos nós temos tido uma caminhada de altos e baixos, natural, né, para seres humanos que se reúnem. Ainda mais quando a gente fala hoje, nessa casinha tão pequena fisicamente, nós temos mais de 200 pessoas trabalhando. Então, quinta-feira vai ser um dia muito especial. E eu diria o seguinte, mesmo aqueles que não têm um trabalho efetivo, estão convidados a estar conosco lá, né? Às 8h15 da noite, vai ser um exercício de espiritualidade conjunta para um ano que vai começar maravilhosamente bem. Essa vinda da Deusinha é um sinal muito grande que nós temos muito o que fazer esse ano, principalmente dentro de nós mesmos. É um ano muito delicado. Na verdade, é um turning point, como se diz em inglês. É um ponto de virada, é um ponto de inflexão. Cabe e vai caber a nós determinarmos aonde e para onde essa inflexão vai se dar. Tá? Então, o Otton... Você quer que eu replique a mensagem de forma de alguma forma? Pode ser, porque a gente pode... Né, eu não consegui salvar. Otton, você tem... Tem leitura? No ar. Olha lá, tem. Bom, vamos mais um caminho juntos. Hoje a gente sabe que não somos mais só os 98 pessoas que estamos aqui, nem as 20 e poucas que estão lá embaixo, mas somos mais, né? Isso é um bom símbolo para que a gente entenda e aos poucos comece a entender em que universo nós estamos, em que universos nós somos e o que devemos fazer nele. O planeta passa exatamente por esse momento. Momento em que as pessoas são chamadas efetivamente a um despertar. Não que esse chamado não tenha sido feito e repetidamente feito ao longo das eras. Foi. Só que hoje é uma conjugação de fatos que leva a um momento crítico, esse momento que nós chamamos um ponto crítico de inflexão, que vai determinar a história planetária de uma forma definitiva. Nós já tivemos eras aqui no planeta que se sucederam, continentes que hoje estão sob o gelo e que abrigaram civilizações, como a Antártica, por exemplo, como os hiperbóreos no Polo Norte, como a Atlântida e a Lemúria e Mu. Todas essas histórias que são atribuídas à lenda refletem efetivamente civilizações que passaram pelo planeta, mas hoje se fala do planeta em si. Nós temos histórias no Sistema Solar de planetas que não conseguiram. O cinturão de asteroides que existe entre o planeta Marte e o planeta Júpiter, pelas tradições espirituais que são válidas e são reconhecidas em diversas culturas, espelham um planeta que fisicamente os seus habitantes não obedeceram a um processo de transmutação ou de transformação. Não estou dizendo isso para assustar. Não, pelo seguinte, as tradições espirituais falam de fatos muito mais graves que houve nesses planetas, que não são aqueles que acontecem aqui, apesar do momento delicado e grave que nós passamos. É bem diferente. Então, em termos de comparação, nós estamos numa posição muito melhor e que, ao sabermos aproveitar, a gente dá um salto. Está na moda a palavra salto quântico, apesar das pessoas nem saberem o que é isso, mas um salto quântico. Vamos dar um salto quântico em direção a um estado que é aquele estado esperado, ou pelo menos é o início de um estado esperado para todos nós. Nós todos almejamos felicidade, nós todos almejamos paz, nós todos almejamos, a partir dessa paz e dessa felicidade, abundância, saúde, harmonia nas nossas vidas. Isso tudo é um desejo que não cessa dentro de cada um de nós. Só que a gente não sabe expressar. Na hora de expressar essa história, vem o ego, que nós construímos de uma forma cuidadosa, conscientes ou não disso ao longo da nossa história, do nosso caminho, e esse ego fala por nós. Na verdade, quem tem falado por nós ao longo de todas as nossas vidas não tem sido o nosso ser verdadeiro.
tem sido uma série de máscaras, de personagens, de véus, de processos que são, quando a gente chama de ilusório, a gente tem que tomar um cuidado para entender o que é que nós estamos tentando definir como ilusório. Ilusório não é algo que não existe, que está no nada. Não, não, não. Não há esse fato na criação. Tudo que está na criação, inclusive as criações ilusórias do ego, possuem existência em algum grau. Quando a gente ressalta o conceito de ilusório, significa que o ego, ao estruturar a criação como ser divino que é, ao estruturar essas máscaras, esses véus, vai dando origem a toda uma criação que não tem ligação nenhuma, nem conexão nenhuma com a harmonia original, com a fonte original da qual nós, apesar de não termos consciência disso, promanamos e continuamos a ela ligados. Quando esse processo acontece, se estabelece a ilusão. Porque, junto com esta visão restrita, junto com esta visão viciada do ego, vem toda uma série de consequências, que nós estamos todos afetos a elas, que nós todos estamos hoje vivendo os frutos relacionados a todo o processo que esta ilusão criou, nós, dentro dessa ilusão, criamos, e que se apresentam sob a forma de dor, sofrimento, frutos de ação, e eu estou usando de uma frase que não foi nem especificada pelas tradições espirituais, que nós temos mais intimidade no Ocidente, mas hoje já se sabe, nas palavras de Bhagavan Krishna, o que é viver atrelado a frutos da ação. Significa estar preso nesta consciência ilusória, onde uma lei férrea, chamada lei do karma, age de forma matemática, precisa, sem nenhuma chance ao que nós chamamos de acaso, para nos dar os frutos daquilo que plantamos em algum momento. E isto é uma bruta ilusão. Nessa hora planetária, sempre houve essa chance, mas mais do que nunca, nós temos tido como uma fenda cósmica que nos permite atentar para isso de uma forma, eu diria, muito mais fácil do que foi no passado. É como se naquele momento crítico, e esse momento crítico que nós vivemos, nós tenhamos um reforço de energias que nem são nossas, que são nos dadas por um atributo da divindade que se chama misericórdia, e que é muito mal entendido por toda a humanidade planetária. Esse atributo da misericórdia, apesar de os juízos são os frutos da lei kármica que nós plantamos, estarem em atividade, a misericórdia é efetivamente muito mais real e poderosa do que os juízos. Porque os juízos estão atrelados à ilusão. E a misericórdia está atrelada a um grau de realidade muito superior e que nós erroneamente desprezamos ou acreditamos não ter poder. Se nós fizermos uma análise nossa mesmo, da nossa conduta individual, em relação às pessoas, em relação ao mundo, em relação aos fatos que vivemos, seja em que nível for, eu diria, com medo de errar, me incluindo dentro dessa conta, que 99% dos nossos atos são atrelados ao juízo. Nós somos muito hábeis em julgar e condenar. Somos pouco hábeis em julgar e absolver. E menos hábeis ainda em julgar, em não julgar. Quando a gente fala de gratidão, e hoje esse tema vem, quando eu trago um tema assim, podem ter certeza que não sai da minha cabeça. Então eu sempre repito que o trabalho aqui é um trabalho conjunto, nós fazemos um trabalho em conjunto. Eu não posso efetivamente fazer, não é uma palestra, é um trabalho que precisa de nós todos estarmos conectados num determinado padrão, para que eu possa servir da forma menos atrapalhada possível como um belo canal. E não é fácil, né, para se trabalhar nesse nível. Gratidão, quando vem esse tema, é claro que é gratidão como nós a conhecemos. O Otton deu um belo exemplo, né, concreto dessa história muito linda que ele contou, do que é a gratidão de um filho por sua mãe
e o que é a gratidão de um ser pelo outro. Mas esse aspecto da gratidão é apenas um aspecto, e hoje nós estamos em tempos de entendermos a essência da gratidão, porque vai muito além disso. Gratidão não é apenas nós estarmos agradecidos, é sim também, vou repetir para que fique claro, esse aspecto do que seja a gratidão e do que é a gratidão é muito importante. Nós sabermos agradecer algo que recebemos, ou sabermos, e aí onde começa a surgir as nuances que nos interessam aqui. Nem todo mundo sabe agradecer aquilo que recebe, não é verdade? A gente esquece, na maior parte das vezes, de sermos gratos a algo que recebemos. E a pergunta, e nós, de alguma forma, sabemos ser gratos a priori? De fatos concretos que nos aconteçam na vida? Essa pergunta seria talvez a pergunta que nós pudéssemos nos fazer hoje mais importante em relação a entender o que seja gratidão, não como um evento, um fato posterior a nós termos recebido algo, que é verdade e tem que acontecer. Mas como a gente não faz isso o tempo inteiro, é porque a gente não entendeu o alcance profundo do que seja um estado de gratidão e do poder que esse estado de gratidão possui, muito maior do que nós possamos imaginar. É nisso que a gente quer hoje tentar enfocar a nossa conversa, o nosso trabalho em conjunto. E por isso o título, que a gente fica às vezes buscando achar um título que faça sentido, gratidão e graça possuem uma ligação siamesa. E nós temos pistas para entendermos quando a gente fala de gratidão e graça, onde nós estamos querendo atingir em relação a ter um estado, vou repetir, que seja prévio aos fatos que a vida corriqueira, ou que a vida cotidiana, ou que a vida de relação, que essa sim expressa todo o movimento passado do nosso karma, nos apresenta. Porque pode soar sem sentido. Como eu vou ter gratidão por uma vida que... A gente olha para a nossa vida, fala a verdade, todo mundo aqui. Bem, outro dia, sei lá, eu vou dar um exemplo pessoal, porque aconteceu, então, no dia 6 de fevereiro passado, a minha casa sumiu. Veio uma enchente, né, no Rio de Janeiro e a água entrou, 1,80 m, levou tudo, móveis, roupas, documentos, carros. Eu vou ter gratidão por uma coisa dessa? É que a gente se pergunta. Eu vou agradecer esse fato? Quanto ao fato concreto, é muito difícil essa história. Como eu vou agradecer isso? Oh, obrigado, Senhor. Passou aqui um tsunami, levou tudo. O carro, a casa, os móveis, as roupas. Não nos levou. Literalmente por 5 minutos, eu e a minha família estamos vivos. Literalmente por 5 minutos. Aí já acho um espaço para uma gratidão real. Mas gratidão é mais do que isso ainda. E a gente está juntos aqui para entender que como é que eu entro dentro desse estado, porque quando a gente entra dentro desse estado de gratidão, eu vou entender o que significa a gratidão e aonde ela está relacionada siamesicamente à graça. Uma pista primeira é a própria palavra. Alguém já parou para pensar que gratidão do português tem uma relação semiológica com gratia em latim? E uma das pistas que a gente recebe é de uma oração muito conhecida por todos aqueles que têm tradição cristã, que é a Ave Maria, que a gente reza em português: Ave Maria, cheia de graça. Que graça é essa? É porque ela é engraçada, bonita, né? Certamente era uma pessoa fisicamente muito linda, espiritualmente mais ainda, continua sendo. É isso, é só isso. O latim, que é
essa oração surge do latim, porque ela é uma oração basicamente cristã, não tem raízes hebraicas. Mas o latim é preciso ao dizer Ave Maria, gratia plena. A pista que vai começar a nos ligar ao estado que a gente quer entender hoje, Deus nos permita como sendo um estado de gratidão. E por que a gente quer entender? Não é só para entender. É para saber que esse estado é poderoso e ele nos leva a saltos, vamos usar a palavra, quânticos, de entendimento, de compreensão e de poder de ação. Alguém que é cheio de graça é alguém que vive o estado misterioso da gratidão, de forma essencial e não de forma sequencial. Essencialmente porque aquela pessoa cheia de graça está plena naquele estado. E esse estado emana dela como luz. Todo mundo já ouviu falar de Ho'oponopono, que vai a uma tradição muito antiga da Oceania, dos Kaunas, e que foi trazida, todo mundo sabe disso, e que foi aplicada. O Ho'oponopono surge no sentido de evidência quando ele é aplicado por um psiquiatra num hospital de detenção de criminosos de alta periculosidade, que não se dava nenhuma solução por meios comuns, que são os que nós aplicamos quando estamos ligados ao lado do juízo. E usando o Ho'oponopono, ele foi percebendo que ao fazer isto nele, entrando dentro desse estado, ele, e não apontando isto a um terceiro, vários terceiros, que eram todos aqueles que estavam ali dentro daquele ambiente conflitado, doloroso, mais karmicamente pesado, talvez poucos. Ele foi percebendo que a cura foi acontecendo. E que os estados daquelas pessoas de conflito, de dor, foram se transformando em estados de harmonia, de cura, e daí o Ho'oponopono surge. Todo mundo sabe que no final do Ho'oponopono, pelo menos isso eu acho que todo mundo sabe, tem uma frase. E essa frase para nós, vamos ser todos sinceros, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Quando a gente repete essa frase sem ter algo aqui a agradecer, parem para pensar um pouquinho, né? Faz sentido? Sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Mas ela é profunda porque realmente é isso. Ela surge porque o estado de gratidão, quando entendido na sua essência, ele não tem que ter algo a agradecer. O estado da gratidão é o que nós chamamos do estado, em português, repetido incessantemente pelas visões espirituais, do estado de graça. E o estado de graça é aquele que nos liberta das cadeias kármicas. A lei da graça é a lei que foi de forma absoluta, sem exceção, trazida, vivida e exposta por todos os grandes avatares que pisaram esse planeta. Nenhum deles focou de uma forma a nos restringir na lei do karma, apesar de nenhum deles ter negado essa lei. Bhagavan Krishna, no Gita, na canção divina, inicia a Arjuna para que esse grande guerreiro, poderoso guerreiro, o chefe dos Pandus, aquele que souber escolher a Krishna, isso é um símbolo profundo, é um código profundo, como aquele que comandou a sua carruagem numa batalha, desprezando um exército inteiro de milhares de pessoas que seguiam, era o exército de Krishna. Mas ele não quis milhares, ele quis um. Fê-lo o seu cocheiro. E Krishna o inicia. Primeiro a entender que a lei kármica existe.
e que os frutos kármicos são matematicamente, eu vou repetir essa frase porque eu quero usar depois uma linguagem um pouquinho mais voltada para o século XXI, matematicamente precisos. Nós todos, repetimos, estamos debaixo desta lei. E esta lei é matematicamente explicada a Arjuna. Mas ao longo da canção, Krishna vai mostrando a ele que a lei verdadeira não era a do karma. Que aqueles que colhem os frutos da ação, diz Krishna, em algumas passagens importantes, vão para o céu de Indra. Se nós fôssemos traduzir em linguagem moderna ocidental, são os planos astrais, sutis, que as pessoas que são aquelas que fazem atos melhores aqui na Terra do que atos sob um juízo pesado, condenando as outras, sendo, né, o que nós chamamos de pior do planeta, e que vão colher esses frutos, aquelas que fazem coisas boas, mas que ainda estão sob o jugo do ego, essas pessoas vão para o céu de Indra. Mas volta a dizer Krishna, mas elas voltam, elas retornam, e vão retornar tantas e quantas vezes estiverem sob o jugo desta percepção. Então a gente vai entendendo aos pouquinhos, e aí vamos para Buda, que nos fala da roda de Sansara, que nós transformamos. Eu vou apagar aqui então, vocês guardaram, né? Nós transformamos um movimento natural de evolução, quando nós falamos de lei kármica, nós transformamos espirais evolutivas, que a espiral naturalmente tem quedas. Se a gente for abrir a espiral, ela faz um movimento ondulatório. E o movimento ondulatório dentro da lei kármica, ele se dá, quando é bom o karma, ele se dá, o subindo aqui a gente interpreta como se fosse em direção ao divino. Se dá com altos e baixos, mas a tendência é aqui. O Buda nos diz, nós fazemos movimentos de tal forma, com espirais tão fechadas, que o movimento não se transforma numa tendência de subida. Se nós fizéssemos um desenho de corte, seria como se fosse um corte de ondas que se fecham. Na verdade, nunca se fecharão. Mas a percepção que nós vamos ter por estarmos na roda de Sansara, ora em cima, ora embaixo, colhendo frutos sucessivos e sequenciais dos nossos atos, dos nossos pensamentos, da nossa vibração sem nenhuma outra linguagem, daquilo que nós estamos emitindo para o universo. Nós vamos ficar presos como se estivéssemos presos a uma roda, até que, diz Buda, e sempre mal entendido, nós nos libertássemos dos frutos do desejo. Buda nada mais é do que um grande renovador da concepção védica. Porque na época de Buda, se as pessoas não sabem, por que Buda vem ao mundo? Porque acontecia naquele momento, dentro das tradições védicas, dos brahmanes, estavam com uma força sacerdotal tão poderosa e destrutiva, oprimindo as pessoas, com sacrifícios, com regras muito piores. Quem conhece bem o judaísmo, por exemplo, sabe o quanto o judaísmo ortodoxo, com as 613 mitzvot, as pessoas às vezes se prendem ali, e no catolicismo a mesma coisa, e acaba que acontece em todos os lugares, porque nós somos prisioneiros do ego. Mas dentro do brahmanismo é muito mais, mas são muito mais. As pessoas não podem se movimentar sem fazer algum tipo de coisa. Isso oprimia as pessoas. Buda veio trazer um libertem-se, dizendo que você fica preso na roda de reencarnação enquanto você estiver com essa visão de juízo, ligada ao desejo, ligada ao karma, portanto. Jesus sempre conta essa história aqui, mas é sempre bom repetir, porque ela é tão rica e tão esquecida. A reencarnação foi banida do cristianismo por um problema político-religioso, simplesmente. Até o século VI, se discutia dentro do cristianismo, nas suas várias correntes de pensamento, uma briga
enfim, até que triunfou o catolicismo romano. E o catolicismo romano traz para dentro da sua expressão tudo aquilo que havia nos templos de Roma, enfim, dedicados aos diversos deuses, com estruturas sacerdotais poderosas, que quando abraçaram o cristianismo, elas vieram junto. Então isso criou processos que, no final das contas, a reencarnação, o que era? No mínimo, era um processo que dava a cada um a consequência do seu próprio ato. Mas isso tinha que passar por uma estrutura religiosa que fosse capaz de perdoar o seu pecado. Por isso foi banida a reencarnação. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus jamais questionou a reencarnação. Como judeu que era, e dentro do judaísmo, principalmente na vertente da Kabbalah, não há questão quanto à reencarnação, nunca houve, como em todas as grandes tradições espirituais. O espiritismo no século XIX, Kardec vem puxar isso lá do fundo, tirar como um arqueólogo, puxar aquilo para dentro para dar uma linguagem ocidental à visão da reencarnação, mas jamais ele foi... Tanto era uma coisa para ele muito era instigante, nova, que ele demorou um pouquinho a aceitar e colocar dentro da codificação espírita. Mas Jesus, volta a ele. Isso está no Evangelho de João, mas isso está no Evangelho de Tomé, chamado Apócrifo, está em vários evangelhos que não são reconhecidos oficialmente, mas no de João, que é um dos 4 reconhecidos, está lá. A conversa famosa de Jesus com um dos componentes do Sanedrim, do Sinédrio de Jerusalém, chamado Nicodemos. Nicodemos faz a Jesus perguntas e uma delas é: quando eu morrer, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe para renascer? E Jesus faz uma brincadeira com Nicodemos. Deve ter sido interessante assistir essa cena. Jesus era uma figura alegre, como todo grande mestre. Não existe santo triste, como diz Paramahansa Yogananda. Um santo triste é um triste santo. E ele tem toda a razão. E Jesus certamente não era muito mais do que um santo, um desperto, com muita alegria. Jesus fala para Nicodemos: brincadeira, você está me perguntando isso? Como é que é? Se você tem que renascer para voltar para sua mãe? Nicodemos, você é um sábio de Israel. Você sabe o conhecimento que você tem, você está me perguntando essa questão? Eu não imaginava que isso, mas é claro que tem que renascer. Aí Jesus faz um movimento que está ali guardadinho, mostrando o entendimento do que ele estava falando, que vai ser importante agora para a gente. Entender o que é a gratidão e o que é a graça. E os dois ligados como duas faces de uma mesma realidade. Jesus diz: Nicodemos, é importante que se renasça da água e do Espírito. 2 renascimentos. Está dito lá, vocês podem conferir, com as palavras de cada evangelho, de cada tradução. Água. Todo mundo sabe que o corpo físico do homem chega perto de 80% a 90%, em alguns casos, de composição aquosa. Não só os meios onde as células, as 50 trilhões de células que compõem o nosso corpo estão, mas as próprias naturezas internas, nos seus citoplasmas e nas suas organelas. Portanto, o renascimento da água significa o renascimento na carne física, que não é carne, é água. E o renascimento do Espírito? E aí Jesus diz assim: porque o que é da carne é carne, o renascido pela água, da água será renascido. Isso gerou o chamado, como é que chama, gente, no catolicismo, do batismo, né? Que tem lá o casamento, o batismo, né? Enfim. Sacramento. Do batismo feito em água, que era o batismo que João faz, e João dizia com toda clareza, usando essa mesma simbologia: vai para a água quem tiver que ir para a água, e eu batizo com água. Ou seja, ele estava dizendo para as pessoas: olha, procurem ser melhores. A ligação de João é essa: arrependam-se, mas procurem ser melhores. Quem uma túnica reparte com quem não tem, quem recebe o salário dá um pouco daquele, não façam o mal que vocês queiram. E dizendo o seguinte: mesmo dentro da lei do karma, pode-se ter um bom karma. E é o primeiro movimento que todo mundo tem que fazer.
Jesus é mais ousado. E aí ele diz, a água João batizou, ou simbolizou, porque isso aqui é o renascimento, é a reencarnação no plano físico. Me interessa esse renascimento aqui, o renascimento do Espírito. E ele fala uma frase que talvez a poesia mais simples que eu já ouvi na vida, em 2 versos, assim, que o que renasce da carne é carne, e o que renasce do Espírito é Espírito. Porque o que renasce pelo Espírito é como a brisa, porque não se sabe de onde ela vai, nem para onde ela vem. Olha que coisa fantástica que está sendo dita aí. O que fala para nós sobre karma? Karma nos dá imediatamente uma noção de linearidade, ou, se a gente quer ser mais sofisticado, de linhas em paralelo traçando direção. Porque eu planto aqui no espaço-tempo e colho ali. Muitas vezes o meu plantio se dá em muito tempo antes, não é só na reencarnação passada. Muitas vezes vem movimentos kármicos, então, mas o renascimento do karma é isso, é direção. Jesus fala, olha, chega disso aqui. Vocês não estão cansados disso, não? Eu não vim falar disso, Nicodemos. Eu não vim falar de karma, de pagar karma, de chegar a sofrer. Eu estou falando de outras coisas, é algo maior. Eu estou falando de um renascimento do Espírito que, como uma brisa, eu estou aqui, eu não sei o movimento de um ser liberto. Krishna diz isso a Arjuna. Arjuna, se você se liga a mim, os frutos da ação deixam de existir. Os frutos da ação, quando deixam de existir, não significa que nós estamos livres para fazer qualquer coisa. Porque enquanto nós estivermos presos ao karma, vai ter a sequência, vai ter a consequência. Mas como é que eu fico nesse estado que Jesus diz, que Krishna diz, que Buda fala e que todos os grandes mestres nos colocam como possível? Entrarmos no viés de uma nova lei, a lei da graça. Um dos apóstolos de Jesus, especificamente chamado Paulo de Tarso, que todo mundo conhece e já ouviu falar, batalhou a sua vida inteira, até por experiência pessoal, porque percebeu ao longo dos 30 anos depois da sua chamada conversão, em que nos primeiros anos e durante muito tempo ele colheu os frutos kármicos precisos das ações que ele fizera, mesmo naquela vida, não estamos falando nem em vidas anteriores, baseadas no karma, e ao longo daquele processo ele foi entendendo que entrava em jogo uma outra lei. E aí ele chama esta lei de lei da graça e vai criar, dentro das suas epístolas, uma visão de espiritualidade que foi muito mal entendida pelos seguidores do cristianismo, principalmente aqueles de denominação evangélica. Porque entendem a graça como uma descrição, usando em inglês, num poder que Deus ou que um ser criador teria de designar. Olha só, você é o criador aqui, mas eu resolvi te dar a minha graça e acabou. Dane-se os outros. E aí se criou toda uma construção espiritual, respeitando, como a gente respeita muito, o trabalho de Martinho Lutero foi um trabalho de entender a lei da graça. Ele mesmo foi mal entendido, porque ele não conseguiu se expressar tão bem. Dizer a aceitação pela fé leva à ação dos pecados, porque Jesus fez, pagou por nós. Isso é uma coisa de riqueza tão profunda e ao mesmo tempo que nos leva a tantas lições, porque as pessoas continuam ligadas ao ego e acreditando que estão abençoadas com uma graça que vem de graça. Não é. A graça não é algo que é concedido por uma divindade aleatória ou discricionária
seres com aquela. Santo Agostinho viveu também esse dilema, como Paulo de Tarso. Porque ele que tinha uma vida, ele acreditava que a vida dele era uma questão que não merecia. Então, de repente, se vê lançado no estado espiritual que ele mesmo se surpreende, mas ele, sem saber, estava entrando no reino desta lei. E quando se entra no reinado desta lei, e aí vem novamente Jesus. O karma faz isso. Ó. Como? Como nós estamos tão... A inércia judicial, no sentido de que nós estamos vinculados ao juízo, é grande nós. Como é que pode? Pô, até pra gente mesmo, né? O que eu fiz de errado? Tantas coisas, eu não posso ser de repente. Mas não é um de repente que vem de fora para dentro. Nem é um de repente. É um estado. E o estado de graça se consegue quando nós conseguimos entender e implantar dentro de nós mesmos esse estado prévio de gratidão. Esse estado prévio de gratidão é tão poderoso que ele abre as portas para nós entrarmos dentro da lei da graça. Se não houvesse a lei da graça, o que Jesus disse que o amor cobre a multidão dos pecados era uma mentira. Se nós damos à lei do karma um poder maior do que o que ela tem, não vale essa asserção de Jesus. Não, pode ter o amor que tem, mas tem que pagar lá o seu karma bonitinho. Vai cheio de amor pagar o seu karma. Que é isso que acontece em muitas visões religiosas, infelizmente até dentro do espiritismo. Ó, meu amigo, amor legal tal, mas o karma está ali. Se não pagar, se não pagar tudo, aí a gente começa a pensar, vale a pena? Mas peraí, eu fiz tanta... E a gente volta para o Evangelho para entender que Jesus diz assim, olha só, entra num estado de graça ou de gratidão, aprende a amar, aprende a não julgar. A prática é essa, a gente se fazer contrário do que a gente faz, que todos os dias nós estamos inapelavelmente julgando, seja para condenar ou para absolver. 99,9999999, eu vou ficar até amanhã falando por cento para condenar, né? Seja aquilo ou aquilo outro. Sai desse estado, entra num estado de gratidão, implanta esse estado dentro de você e o outro vai se modificar imediatamente. Se não for imediatamente, esse processo vai acontecer e a sua vida vai começar a mudar. Vamos falar um pouquinho disso agora. Quais são os efeitos práticos de um estado de gratidão? No momento em que isso começa a viver dentro de nós, a gratidão abre espaço para que entre em operação algo que já está lá dentro de nós como semente, que é um amor de forma incondicional. Amor que não impõe condições, amor que não tem a ver com ego, com posse, com domínio, com assassínio. Tudo que a gente chama de amor aqui nesse plano é questionável. E esse amor, quando a gratidão está em função, ele surge, entra em função algo que a gente não entende bem, que é fé, que não tem a ver com crença. Crença é um aspecto da fé. Fé é uma, como chama Humberto Roden, que é um grande pensador, é uma passividade dinâmica, porque não é passiva a fé, ela é como se... Olha só, vou dar um exemplo do que é a fé, para a gente entender. Meio tosco, mas... Como é que a gente respira? Muitos de vocês têm médicos aqui, vocês sabem como é que é o mecanismo fisiológico da respiração. A gente imagina que quando a gente faz assim, a gente está enchendo o pulmão de ar de uma forma ativa. Até é quando a gente força. Mas a fisiologia da respiração é a seguinte. A gente dentro aqui da caixa torácica, a gente tem os pulmões, e a traqueia, os brônquios, enfim.
onde tudo se dá a troca de gases, mas nós temos duas membranas, uma membrana dupla, chamada pleura. Esta membrana, ela não tem aqui ar nenhum dentro dessas duas faces, envolve todo o pulmão. E ela está aderida às musculaturas intercostais e às musculaturas torácicas, ao diafragma e tudo mais. Quando eu faço esse movimento, é um movimento muscular que faz com que as duas faces da pleura façam isto. Como não tem nada aqui, se cria uma pressão negativa. Esta pressão negativa tem um efeito de vácuo. O pulmão, que tem uma pressão então menor do que a da atmosfera, recebe o ar, que quando eu faço uma pressão negativa, o ar entra. Quando eu mergulho dentro da água, um copo vazio, aquele ar sai e a água ocupa o lugar do ar. Quando eu faço esse movimento, como se fosse um fole, o ar entra e o pulmão infla. Não foi um movimento ativo, foi um movimento que gerou uma passividade dinâmica. Porque quando eu estendi as pleuras, aquilo estava ali colando, a pleura vai, porque o ar que está aqui fora tem maior pressão e entra lá para dentro. Portanto, não é um movimento totalmente ativo. Ele se torna ativo a partir de um movimento passivo. A fé é uma passividade dinâmica. A fé é um movimento que a gente faz como se a gente respirasse em direção à nossa origem, puxando aquele vácuo, e a presença divina vem. E com a presença divina, tudo aquilo que é relativo a ela, saúde, poder, cura, todos os processos que agora nós estamos começando a perceber com mais clareza, que vão nos sendo explicados com linguagens mais ocidentalizadas, tudo suportado até pela evolução da própria ciência, que está num caminho inexorável de encontrar a espiritualidade. Já encontrou? Só não aceita alguns cientistas que ainda têm voz. Mas a maioria já sabe que, o que nos move é algo invisível. Já dizia Paulo de Tarso numa das epístolas, o invisível comanda o visível. E sim, tudo que acontece aqui tem uma raiz invisível, e quando nós queremos modificar alguma coisa aqui, eu não posso começar aqui. Eu tenho que começar aonde as coisas têm a sua origem. E, portanto, a validade da fé, a validade do amor, a fé se expressa quando nós entendemos o seu poder por um ato muito simples e tão pouco entendido, atribuído muitas vezes apenas a tradições espirituais ritualísticas, que é a oração. Orar é algo que tem um poder tão grande, porque orar, na verdade, é expressar a fé de forma poderosa para que a fé tenha os seus resultados. E isso foi dito também por todos. Jesus falou, né? Quem tiver fé vai dizer para esse monte, vai daqui para ali, ele vai. Não é uma força de expressão, é uma bela força de expressão, mas que expressa uma realidade que nós, enquanto estivermos presos às ilusões do ego, vamos oscilar quase sempre não acreditando, ou acreditando de forma titubeante. Um dia estou acreditando mais, outro dia estou acreditando menos. Um dia estou duvidando completamente, e no outro... Essas oscilações, nós precisamos sair delas. E precisamos, para sair delas, termos um processo individual decisivo, decidido internamente, do qual nós não podemos abrir mão. É uma decisão que nós temos que tomar. Sim ou não, eu quero. E, portanto, vou utilizar uma forma de chegar a isso, porque, graças a Deus, existem várias linguagens que nos levam a essa realidade. Para tanto, existem muitas tradições espirituais que falam todas, no final das contas, a mesma e única coisa, a mesma e única verdade. A fé e a oração disparadas, se unidas ao amor, são invencíveis, mas a matriz original de tudo é esse estado de gratidão, porque é ele que nos transporta ao reino da graça, onde o karma não impera. Por que acontecem as curas milagrosas que a gente vê acontecer? Por que acontecem os processos que falam contra toda a nossa concepção formal de realidade?
E olha, gente, a gente está tão atrasado em termos de realidade. Outro dia eu li um artigo muito interessante de um cientista chamado Bruce Lipton, que faz um trabalho muito legal, que foi daquele pessoal da turma que entrou numa visão se valendo dos conceitos da eletromecânica quântica aplicados à biologia, enfim. E esse artigo dele fala uma coisa muito interessante que eu vou falar já já. Estou feliz hoje, o tempo nem está nos agredindo tanto. A gente está mais na linha da gratidão. A gente saber usar a gratidão, portanto, sem que a gente entenda ela apenas como estar agradecido a alguma coisa. Acordar. Como é que a gente faz isso? Tem técnica? Eu diria que cada um ter que achar a sua. Mas eu estou olhando ali para o fundo, tem um retrato de uma pessoa que soube fazer isso plenamente. Está ali, ó, lá no fundo, se alguém tiver o pescoço para virar, chamada Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila é uma das expressões mais profundas de alguém que soube viver a gratidão em toda a sua expressão. E tem uma frase dela que ela dizia todos os dias, que na verdade, por mais que a vida nos oprima, por mais que nós sejamos pressionados pelas forças do nosso karma, é possível achar um espaço para entender a validade dessa frase. Ela dizia: Pai, obrigado, todos os dias será pouco dizer-te obrigado por eu ter sido criada. Afinal de contas, nós estamos, mal ou bem, sofrendo ou não, nós temos uma consciência, nós somos seres capazes de fazer tantas coisas, que desprezamos as nossas próprias potências, ou que as utilizamos de forma distorcida pelo viés do ego, pelo viés de aplicar aos outros o juízo. Mas o tempo que a humanidade passa hoje está ungido pela misericórdia. Não duvidem disso. São momentos graves, mas profundamente ligados ao fator da misericórdia, que possui muito mais poder do que nós possamos imaginar. Se nós nos atrelarmos a isso, nós somos capazes de mover montanhas, literalmente falando. Por que razão? Nós não nos damos conta. Imagine o seguinte, que isso aqui fosse uma piscina e nós estivéssemos todos com escafandros dentro de uma piscina cheia de água. Eu falo isso, me lembro lá da minha... Aquela piscina eu não queria, cheia de lama não. Mas todos os movimentos que nós fizéssemos iriam ser, pela solidez do estado aquoso, percebidos em algum momento por todas as pessoas que estão dentro desse ambiente. Se eu começasse a mexer o meu braço aqui, a onda que isso provocaria ia ser percebida por vocês. Na verdade, isso está acontecendo, porque eu estou mexendo no ar. A minha mão não tem capacidade de gerar um movimento de ar que você vai sentir lá na quarta, na quinta fila. Mas os átomos que compõem, os gases que compõem o nosso ar respirável, estão chegando aí, de alguma forma interagindo com o ar que a gente está respirando. Essa interação que a gente não percebe, mas é fácil de deduzir com um exemplo simples dessa ordem, ela é o fator primordial do universo. Portanto, os nossos estados interiores determinam padrões de movimento dentro do cosmos. Os nossos pensamentos, mas não são só os nossos pensamentos, estamos falando apenas, vamos só nos ater ao corpo físico. Ora, a gente já sabe hoje, e isso os cientistas procuram chegar um pouco de lado, que nós emitimos campos de natureza elétrica, magnética o tempo inteiro. Os elétricos a gente até já lida, porque o cérebro tem uma capacidade de emissão elétrica muito grande, que a gente mede em eletroencefalogramas, mede em ressonâncias magnéticas e por aí. Mas quando a gente fala de magnético, o campo magnético mais poderoso que existe no corpo humano é ligado ao coração. O coração tem um campo de natureza magnética. Todos são eletromagnéticos. O eletromagnetismo, a partir da mecânica quântica, não pode ser separado. Todo campo elétrico gera um campo magnético e assim vice-versa. Mas o coração tem um campo magnético 5.000 vezes mais poderoso do que o cérebro. 5.000 vezes mais poderoso. E é no coração onde a nossa consciência oculta está. A nossa consciência egóica se prendeu. A gente até acha que é o cérebro. Tem a minha canetinha aqui. No fundo da história, a nossa consciência no corpo físico, ela nos dá a impressão de estar aqui dentro da cabeça, porque aqui a gente aparentemente pensa. Mas nós temos consciência em muitos outros lugares. E a qualidade da nossa consciência, apesar dela se expressar
aparentemente apenas pelo cérebro, a qualidade da nossa consciência vai depender do estado em que a gente viva. E eu posso pensar colorindo a minha consciência com expressões de energia que nós não podemos deixar comandar. Os chakras, por exemplo, são estruturas conscienciais. Esse chakra, por exemplo, aqui, em amarelo que eu estou circundando aqui, ele expressa quando nós temos egos poderosos, expressa as distorções do ego como nenhum outro. Esse chakra pode estar distorcido pelos véus que a gente falou que o ego vai construindo, as personagens que nós vamos colocando na frente, mas lá no fundo dele, no coração, está a razão de fecundação da nossa consciência com o poder que vem do infinito. É claro que o processo tem que se unificar. E quando ele se unifica, nós vamos, essa representação do Alex Gray é fantástica, porque ela vai mostrando na forma do desenho como um ser humano vai se expressando depois em um ser que se expande agindo com precisão em dimensões muito longe da dimensão física aparentemente restrita em que nós vivemos. Mas isso não acontece só nessa hora, não. Está acontecendo aqui. Cada pensamento que nós estamos fazendo, emitindo, cada sentimento está se expressando no cosmos inteiro. Isso não é uma alegoria, isso é uma realidade matematicamente provada. O chamado entrelaçamento quântico mostra que nós só atingimos a simultaneidade quando nós percebemos algo que vai além das leis físicas conhecidas, reconhecidas pela ciência. Simultaneidade, se nós formos pensar apenas nas leis que a gente acha que valem, não existe. Porque a luz não está simultaneamente em nenhum lugar. Então, se eu, por exemplo, estou aqui, alguém que está em Marte não está vivendo, se a gente for pensar só no viés material, em simultaneidade comigo. Mas todo mundo tem, não. Se tem alguém lá em Marte, nesse momento está acontecendo alguma coisa com ele lá que está no mesmo exato momento que eu estou aqui. Isso só vale fisicamente se nós abrirmos mão da velocidade da luz. Entendermos que há velocidades superiores à da luz para nos levar à simultaneidade. Isso abre campos inimagináveis de trabalho e de responsabilidade também. Porque a ciência humana, agora é a última coisa que eu vou dizer, porque entendam o seguinte, a gratidão, portanto eu posso treiná-la de que forma? Primeiro, aplicando técnicas de meditação em que nós concentremos os esforços dentro desta estrutura ligada ao coração físico. Há várias formas de abordagem, a chamatrina, as estruturas que entendem que o coração é um centro de consciência. Aqui se estabelece o estado de gratidão. A partir daí nós aprendemos a amar incondicionalmente, a estarmos nesse estado permanente de gratidão, e isto vai ter uma influência prática na nossa vida. As pessoas vão começar a mudar. Porque nós estamos mudando, mas quando a gente muda, muda tudo. Isso vai ser algo daqui a uns 200 anos. As pessoas vão rir da gente que nessa época aqui a gente duvidava disso. Porque o que acontece na nossa vida é isso mesmo. Hoje, a ciência, que tem essa visão, depois que surgiu a eletromecânica quântica, que fala dos saltos quânticos, das matrizes quânticas de onde os elétrons não podem se determinar, da história da observação, do observador gerando a realidade, aquilo que a gente já ouviu falar, todos nós muitas vezes. Mas o fato é que isso hoje ainda não está acoplado à nossa vida cotidiana, apesar de ser realidade agora. Está acontecendo aqui porque as nossas células são compostas de átomos. Os átomos obedecem, na sua natureza intrínseca, a leis da eletromecânica quântica. Como é que a gente não obedece? Só porque o nosso ego botou uma barreira. Lembra do conceito de ilusão? Isso é que é a ilusão. A ilusão é exatamente a barreira que o ego impõe às realidades que vão se impondo a nós, como, por exemplo, a realidade que se impôs a nós quando a ciência, a religião passou a admitir, mesmo a ciência, de que é o Sol que centraliza o movimento dos planetas e não a Terra no centro do universo. Mas tem pegadinhas cósmicas mais recentes. Eu vou contar só a última aqui, que é essa que eu falei do Bruce Lipton, só para lembrar para vocês, da nossa vaidade egóica.
Quando a gente fez o projeto Genoma, quem lembra disso lá no início do ano 2000, aliás, continua hoje, você vê, a nossa materialidade é tão grande, é tão insistente que hoje a ciência, você vê em tudo quanto é jornal, pesquisas genéticas vão ser a cura de tudo aquilo mais e aquilo outro, se descobre um gene aqui, um gene ali. Ok, é um avanço, mas se você não entende esse avanço, onde ele está ligado, a gente começa... Eu me lembro quando eu fiz faculdade de medicina, eu fui execrado por um professor que eu fui fazer um trabalho em que eu disse assim, não é possível que a genética seja comandada pelo acaso e que as mutações genéticas aconteçam por acaso e, de repente, a mutação genética é um fato, mas ela pode ser influenciada por outras coisas. Ele me chamou de lamarquista. Lamarck foi um biólogo antecessor à visão evolutiva do Darwin, que atribuía ao meio ambiente uma interação de transformação do nosso padrão genético. Isso era uma heresia profunda. Eu fui execrado por esse professor. Hoje a gente vê uma coisa chamada epigenética, que fala que realmente o ambiente influencia na mutação por diversos mecanismos. Mas vejam só que coisa interessante. Descobriu-se o genoma, né, vamos mapear o genoma humano, e se imaginava que o homem deveria ter, porque nós temos de 90 a 100 mil proteínas produzidas pelo organismo, pelo menos 100 mil genes. Qual foi a surpresa? Que se descobriu que não eram 100 mil. São cerca de 37 mil. Ok, tá bom, 37 mil. Mas um ser complexo como o Homo sapiens tem que ter 37 mil. Logicamente os outros vão ter muito menos. Aí se começou a estudar vários outros animais. E um vermezinho microscópico chamado Saernobitides elegans, ou elegante, que é uma coisinha microscópica mesmo. Se descobriu que ele tem 18 mil genes. Mas não foi só isso. Esse que tem 18 mil genes no código genético tem apenas 932 células no seu corpo. O corpo humano tem 50 trilhões de células. Tá, ok, então a gente tem, 15, 16 mil genes a mais do que um ser de 982 células, microscópico. Aí foram olhar a mosca da fruta, essas mosquinhas que enchem as nossas bananas. E aí viram o seguinte, a mosca da fruta tem 13 mil genes. Menos do que o verme. Só que o olho da mosca é uma complexidade absoluta. Só no olho da mosca tem 3 vezes mais células do que no Saernobitides elegans inteiro. Só que ela tem 5 mil genes a menos do que o verme. Aonde a nossa empáfia de achar que a quantidade, que é tudo que mede a vida física, tem valor. Isso aqui está em cima. A epigenética foi surgindo a partir daí, entendendo que as células são vivas, as células são conscientes. Os receptores das membranas das células obedecem a estímulos que vêm de todos os lugares, inclusive dentro de nós mesmos. Por isso as portas abertas para as curas milagrosas, para as curas que são em paralelo apenas à utilização de produtos químicos ou de outros produtos materialmente quantificados para serem os seus métodos e outras coisas mais. E isso nós estamos falando só do corpo físico. Imagine o universo que se abre a nós se a gente entende que o corpo físico é apenas a ponta de um iceberg, de uma estrutura que se abre ao infinito. E que realmente é de onde nós somos, de onde a gente veio e para onde a gente vai de volta. Estamos ainda no início de uma caminhada, a gente poderia dizer infinita, porque o conceito de infinito, por si só, já é um conceito que fica lá no campo da matemática, mas a gente brinca com ele. Todos os matemáticos que brincaram com eles literalmente ficaram loucos. Inclusive um grande que criou os números transfinitos, chamado Georges Cantor,
um matemático francês do século XIX, que descobriu os números Aleph, os números transfinitos, que de tanto esforçar o seu cérebro físico acabou perdendo a razão e sem ser apoiado pelas pessoas à sua volta, enfim, mas são os mártires, né, que nos deixam... Eu disse isso tudo para a gente entender o seguinte: nós somos seres de potencial infinito, mas para entrarmos nesse potencial é preciso que a gente mude o nosso estado. E a primeira mudança, e por isso no Ho Oponopono ela termina a frase, é nós estabelecermos em nós um estado prévio de gratidão, como Teresa d'Ávila. Obrigado, meu Criador, seja qual for o nome que a gente dê a Ele, não importa, por eu ter sido criado. E ter sido criado com todas as possibilidades de ser imagem e de ser semelhança à tua natureza. E está na hora do planeta acordar para que isso aconteça e que todas as coisas que são criadas pelas nossas ilusões, sejam quais forem elas, nós todos somos co-criadores dessas ilusões, sejam desfeitas para que as verdadeiras estruturas possam emergir e o planeta inteiro possa evoluir e nós possamos fazer parte dessa comunidade renovada à medida que nós vamos entendendo aos pouquinhos de que universo nós fazemos parte. E só falar no universo físico, só ele já nos assusta. Só que as últimas teorias nos falam de que o universo físico é apenas como se fosse um... Vocês já viram bolha de sabão? Quando a gente sopra, faz aquela... Existem teorias que falam da semelhança escalar do cosmos. Tudo reflete tudo. Então, e os cientistas vão atrás disso, porque vão percebendo que isso é uma verdade, né? A geometria fractal nos diz isso com todas as... Por isso mesmo, hoje vocês vão ver um filme de desenho animado que parece que é uma pessoa que está ali, toda ela estruturada para uma linguagem matemática de um computador, obedecendo a equações fractais muito simples. E por isso hoje, com a poderosa computação que a gente tem, se constroem desenhos muito facilmente, que a gente... Como é que aquilo construiu? Não, o cara botou o programa ali, o programa já... Pela complexidade, pelo poder de computação, ele cria coisas que você não pode acreditar, né? Mas é para acreditar. E é para acreditar que esse potencial não está divorciado da nossa natureza íntima. Mas para que nós entremos com consciência disso, a gente precisa despertar certos estados. Senão, eu não quero voltar assustador, mas não vai, certamente não vai. Nós não vamos explodir o nosso planeta. Nós vamos levá-lo, pelo contrário, inteiro conosco a estados de consciência coletiva muito superiores. Né? Esse foi o grande trabalho de todos os grandes avatares que passaram por aqui. E hoje é o nosso trabalho, porque não existe Messias único, não existe um Salvador que vai chegar e vai salvar todo mundo. Isso é uma bobagem. Existe uma consciência coletiva que se transforma numa consciência messiânica. Ela é que salva. Como se nós fôssemos um grande corpo, e é verdade, nós somos um grande corpo coletivo. Não nos demos conta disso ainda. Poucos de nós se deram conta desse processo. Mas não somos tão poucos quanto éramos antes. E por mais que pareça que o mundo vive um caos, existe toda uma camada subterrânea de trabalho que está sendo feita para que essa doença toda que está sendo expurgada agora seja retirada definitivamente do planeta. E assim vai ser. Vamos fazer uma meditaçãozinha final para a gente tentar ver se concentra na gratidão nos últimos 5 minutos. Porque isso nos dá poder. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não costumo falar isso não, gente, mas... Deixa eu explicar um pouquinho sobre os dias que nós estamos vivendo. Quando eu falo dias, são dias mesmo. Não são dias, não são dias. De 24 horas. Nós saímos de um período muito duro. E agora, dentro ainda dessa história do juízo, da misericórdia, da gratidão, nós entramos em processos de mais suavidade e que nos vão permitir movimentar processos kármicos com a força da lei da graça, desde que nós queiramos. Nós estamos olhando o calendário gregoriano em dias muito importantes, em que se chama da retrogradação do planeta Mercúrio, que nada a velocidade orbital do Mercúrio parece que ele retrograda. Ah, isso é ruim. Não, isso é
limpezas profundas no nosso interior. Mercúrio, e tem um astrólogo que eu admiro muito, que fala que Mercúrio se antecipa se ele fosse ao futuro e revisitando o seu momento, voltar para trás, a possibilidade de que nós vamos limpar as nossas estruturas carnes. No dia 16 agora, eu queria saber dia 16 que dia, né? Para o nosso coletivo aqui é um dia muito especial, porque é o dia que acontece a queima dos últimos cátaros na fronteira da França com a Espanha, em Montségur. Esses seres hoje, a grande maioria deles são seres elevados, são seres ascensionados. E nós, muitos de nós, estávamos dentro desse contexto histórico. Infelizmente, não do lado que se elevou, mas do lado que persiste aqui. Então esse processo está dentro de mas ao mesmo tempo esse dia cai num movimento cósmico de um mês cabalístico chamado mês de Adar II, que vai levar a uma festa chamada Purim, que vai acontecer de 20 para 21 de março, na lua cheia desse mês. O que essa festa fala? Ela é contada no livro de Esther, da possibilidade infinita a todo tempo do milagre, do poder do milagre. É uma história linda que conta como alguém fazendo um movimento. Se vocês forem ler o livro de Esther, vão ver que todo o discurso dela, quando faz o seu movimento salvador, é de gratidão. Ela é casada com um déspota e ela chega aos pés dele, enxergando nele um anjo. A visão dela ultrapassa a visão do julgamento. Então, nós temos uma oportunidade enorme nesses próximos dias de construir renovações em nossas vidas, de toda a natureza. Seja uma cura física, seja uma cura de um estado que a gente viva, de um conflito de outras pessoas. Não se esqueçam, trabalhando na gente, olha o Ho'oponopono, eu consigo atuar nos aparentemente outros. Para acabar de falar, um grande mestre zen do século XX, Suzuki, numa palestra, também já contei essa história aqui, falou, e aí alguém levantou numa pergunta assim: só mestre, o senhor esqueceu de falar uma coisa, e o outro onde está? Né? O senhor falou em movimento interior, em coisas todas, e a nossa ação com o outro? Suzuki, na placidez de um zen budista, olha para toda a plateia, vira e fala assim: outro, eu não vejo o outro aqui. Essa é uma verdade. Para nós ainda não, mas é uma verdade. Vamos fechar os olhos e vamos procurar fazer da respiração esse elo. Porque existem aqui hoje entidades de um nível evolutivo muito superior, mas que por amor incondicional estão conosco para nos conceder, desde que nós saibamos fazer um pequeno movimento interior, nos conceder, pela força infinita da misericórdia, nos conceder o milagre, que se nós o aceitamos, se o nosso recipiente, e hoje essa belíssima leitura do Otton foi fundamental, se nós entendemos que o recipiente tem que se abrir e se abrir para que o conteúdo divino nele se manifeste, esse milagre ocorrerá. Vamos a cada movimento respiratório perceber que dentro do nosso tórax, na altura do centro do peito, esse centro consciente de força, a chama divina oculta começa a surgir e cresce a cada movimento, a cada inspiração. Percebemos o poder que
mais inerte, mas que tem resposta cósmica e divina aos nossos pequenos movimentos, um jogo de luz sobre nossas vidas. Vamos respirar de forma não só ritmada, mas harmonicamente ritmada. Percebe que essa luz cresce e cresce e nos permite sentir, ainda que de leve, o que é ser grato, o que é ser cheio de graça. A Mãe Divina, com as suas incomensuráveis inúmeras mensageiras, se manifesta, que toca cada um de nós. De receber esta graça e de viver ela. De ser curado e com ela curar. Que todos os mestres que nos antecederam não nos abandonem nesse momento. Queremos estar olhos abertos de pé. Sentindo que pouco a pouco nossos pés, nosso ser inteiro ganha asas e une os mundos, para que aquilo que vive em cima e que temos desprezado por tantos milênios possa viver em toda a plenitude no mundo de baixo que ainda habitamos, mas que se transformará pela força da luz no mundo renovado, renascido dentro de nós mesmos, curados, curados, curados. E que não só nós que aqui estamos, mas todos aqueles que compartilham a nossa existência recebam nesse momento essa dança infinita de luz. Que como Shiva queremos dançar, como Krishna queremos realizar, como Cristo em Jesus
queremos expressar. Vamos sentir essa chama presente em nós e que ela não nos abandone. Que a cada dia ela se torne mais forte.